Agora, eu queria compartilhar com vocês hoje, e inicialmente foi me dado meia hora, e eu vim preparadinho para meia hora. Quando me deram mais 15 minutos, quase que eu faço 2 pregações. Falei, dá para encaixar 2, o Osmar falou, não faz isso não. Mas o sentimento que Deus tem colocado no meu coração, quando nós ouvimos esse tema sobre expansão, a perca de tempo, que Deus tem compartilhado comigo é isso. Quanto tempo nós perdemos reconstruindo ao invés de expandir? Quanto tempo nós perdemos começando tudo do zero de novo? Porque nós não entendemos o processo de Deus. Normalmente, quando nós estamos em uma situação difícil, o que a gente quer fazer? Quero sumir daqui. Quero ir para um local novo. Eu vou mudar para o outro lado do país. Vou mudar da igreja, vou mudar da situação, vou mudar de marido, vou mudar de mulher. É mais fácil, pensam. Porque a gente começa tudo de novo, e dessa vez eu não vou cometer os erros que eu cometi. Ou dessa vez eu não vou ser tão bobinho como eu fui. E eu vou poder começar, e aí sim Deus vai me usar. Mas nós não entendemos o processo de Deus, porque Deus não desperdiça experiências. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Deus não desperdiça experiências. Deixa eu te dizer algo, esse negócio de reciclar nasceu no coração de Deus. Porque se tem alguém que sabe reciclar é Deus. Quando nós passamos uma crise, uma luta, um deserto, um momento difícil, um vale, chama do que você quiser, mas a gente quer sair, romper, começar tudo de novo, Deus fala, não. Casa está caindo, o negócio está ruim, está difícil, mas não preocupa não, eu estou nesse negócio. No fim vai dar tudo certo. Pastor, mas ainda não deu certo. É porque não é o fim, porque no fim vai dar tudo certo. Então Deus trabalha com as piores situações que a gente possa estar. E uma das coisas que impede a expansão de Deus na nossa vida é a falta de entendimento do processo de formação que Deus usa com o homem. Nós queremos derrubar tudo e começar do zero, chamar o caminhão para tirar os entulhos. Não dá para recomeçar, não dá para reconstruir. Outro dia eu tratava de um casal que ele me disse, pastor, é mais fácil eu abandonar minha esposa e começar tudo de novo. Como eu vou consertar isso? Por não entender que, por pior que seja a situação, Deus no meio disso vai usar isso para cooperar com o processo de formação dele na sua vida. Por pior que seja uma crise conjugal, Deus no meio disso vai fazer esse casal sair dessa crise mais fortalecido, vai fazer esse casal sair dessa crise entendendo, conhecendo mais um ao outro. Por pior que seja o processo de liderança de uma igreja local, onde você ali está batendo cabeça com liderança, se você se humilhar, buscar o processo de Deus, através do perdão, através da verdade, Deus vai entrar no meio disso e o final vai ser muito melhor do que você começar tudo do zero. Deus faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. A segunda coisa que atrapalha a nossa expansão é que nós não conhecemos a teologia do deserto. Diga comigo, teologia do deserto. Eu ainda não escrevi um livro não, mas eu acho que o dia que eu escrever vai ser um desse. Fala assim, Deus ama o deserto. Eu não sei se vai vender o livro, entendeu? Mas se tem um local que Deus ama, é o deserto. Sabe por quê? Porque no deserto Deus consegue falar com a gente. E Deus está pouco interessado com o tamanho do prédio que a gente constrói. Tem que marcar isso aqui. Deus está pouco interessado com o tamanho do prédio que a gente constrói, com o tamanho da igreja que a gente tem, com o número de céus. Não, tudo isso é importante, mas nada disso é mais importante do que Deus falar conosco, que a gente tem um relacionamento pessoal com Deus. Deus quer que a gente cresça, se expanda, mas Deus ama o deserto por quê? Porque lá a gente fica mansinho. Você quer ver crente humilde? É quando ele está passando por luta. O cabra chega no louvor domingo e fala assim, Demar, hoje está muito bom não. Sei não, está meio desafinado. Sabe, o pastor Casalberto hoje, gente, não foi boa mensagem. Olha, a igreja está estranha. O cara vira crítico de tudo, né? É igual crítico de alimento, né? Tudo que é gostoso, mas
faltou um sal, faltou uma pimenta. Agora, quando ele entra no deserto, ele entra na igreja, eu amo esse louvor. Gente, esse pastor é o melhor pastor do mundo. Gente, a minha igreja é a igreja perfeita. Você quer ver um crente quebrantado, ele no deserto. Só que a teologia hoje nos ensina o quê? Se Deus te ama e se você é servo de Deus, você não vai estar no meio do deserto, porque o Senhor é contigo e vai te tirar do deserto e você vai para Canaã. Você não pode estar no deserto. Explica isso na teologia de Jesus, que Deus mandou Jesus ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Para quê? Onde tem de bom nisso? Para fortalecer. Os testes nos fortalecem, é daí que nós crescemos, é no momento da luta, da tentação, do deserto, é onde Deus faz a obra dele na nossa vida. Sinceramente, meu irmão, eu não sei você, eu vou dizer de mim, falar por mim. O momento que eu mais escuto de Deus é no meio das minhas dores e das minhas lutas. Talvez você é diferente, quando você está na bênção, Deus fala muito com você. Irmão, olha, quando eu começo a enfrentar a luta, eu já sei, busca logo a Deus, porque Deus quer falar com você. Você não está ouvindo bem, você está precisando estar mais perto de Deus. Então, a teologia do deserto, nós precisamos entender isso. E tem uma outra coisa que nós vamos falar hoje da vida de Moisés, mas eu queria só dizer uma coisa para você pensar. Tá bom, pastor, eu até creio na teologia do deserto, desde que Marcelo, vamos fazer o seguinte, Marcelo, eu creio na teologia do deserto, desde que você me garanta que eu vou para Canaã. Eu sou primeira geração nos Estados Unidos, meus filhos são segunda geração de nascidos naquela nação, né? Quer dizer, na verdade eles são a primeira geração, eu sou imigrante. E eu já descobri uma coisa, muitos dos meus sonhos, dos meus projetos, do que eu pensei em realizar, eu não vou viver. Quem vai viver são os meus filhos, são os meus netos, são os discípulos que nós estamos levantando ali. Eu já entendi que tem deserto que eu vou ficar nele a vida toda. No meio desse deserto, Deus vai me dar uma geração que eu vou formar, e são eles que vão entrar no Canaã, que o meu Canaã não necessariamente vai ser entrar na terra prometida que mana leite e mel. Eu vou experimentar a água que jorra da pedra, o maná, as codornas, os milagres de Deus no deserto. Eu vou formar uma geração, mas eles é que vão construir a terra prometida. Porque tem gente que pensa assim, se Deus vai me usar, eu só vou viver coisa boa. Fala isso para Moisés. 40 anos no deserto, sofrendo, nós vamos falar um pouco disso, gemendo. Deus fala para ele, vamos voltar para o Egito. Fala, ok, para quê? Para tirar o povo, para ir para onde, Senhor? De volta para o deserto. E tem outra, ele não entrou. Não vou teologizar aqui dos motivos pelo qual, mas ele não foi até Canaã, mas ele viveu o milagre dele, no chamado dele, viu as maravilhas de Deus ali, no meio daquele deserto. A teologia da prosperidade, da bênção plena, e todo mundo abençoado o tempo todo, não se encaixa em todo mundo não, meu irmão. A maioria de nós temos que lutar, e muitas vezes lutar a nossa vida toda com algumas situações de dificuldades. Eu sei que isso não é uma palavra muito comum, mas aqui eu posso pregar que eu sei que a comunidade da graça não prega super pastores, nem super homens espirituais. Pregam pastores feitos de carne e osso que muitas vezes têm vontade de desistir, têm vontade de chutar o balde. Você conhece um amigo seu, pastor? Quantos pastores temos aqui? Você conhece algum amigo que já quis desistir? Eu conheço um amigo que já quis desistir uma vez. A gente, quando não quer falar da gente, a gente fala que tem um amigo nosso, né? Por isso que eu estou te perguntando. Eu já tive um amigo. Teve um dia que falou assim, não dá não. Perdi a curva de Deus na minha vida. Não tem como, mas Deus fala, calma que eu estou nisso. E no fim vai dar tudo certo. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós precisamos entender isso para que nós possamos expandir, porque senão a gente fica botando tudo no chão, chama caminhão, leva os entulhos, começa a construir de novo, derruba, põe no chão, muda de lote, pega outro lote, começa. Nós precisamos entender que Deus não desperdiça experiências. Tudo que estamos passando hoje, Deus está usando tudo isso e nos forjando para o projeto perfeito dele na nossa vida. Êxodo capítulo 3, no versículo 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus.
a Horebe. Queria destacar para vocês a situação de Moisés nesse momento. Você sabe muito bem, Moisés criado na corte de Faraó, adotado pela princesa, criado pela sua mãe hebreia, ensinado ali nos princípios do seu povo, mas educado na Harvard de Faraó, a Harvard do Egito, as melhores universidades da época, cheirando os melhores perfumes da época, desfrutando das melhores roupas, vestimentas. O que tinha de melhor na época era com Moisés. Ele conheceu tudo isso, mas ele sabia: eu não me encaixo no meio do povo, e o povo que eu saí, eu não me encaixo lá também, porque aquele povo, eu sou de lá, mas eu não sou de cá. Ele ficava nessa situação igualzinho o mineiro perdido. Oncotô proncovô. E quem que eu sou, né? Oncotô proncovô, o que eu faço da minha vida? Eu não encaixo ali, eu não encaixo acolá. Tem alguém assim que se sente assim? Você não consegue encaixar direito nem num lado nem no outro. Você se sente meio um peixe fora d'água. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se encaixa com os egípcios, você não vai conseguir nunca confrontar o pecado e retirar o povo de lá. Se você se encaixa com o seu povo, você muitas vezes não consegue liderá-los e levá-los para fora da miséria que vivem. Muitas vezes Deus provoca isso em nós, e Deus provocou isso em Moisés. Moisés se sentia assim: da onde que eu sou? O que eu sou? Eu não sou nem egípcio. Também vou lá para Midian. Casei com a filha de um pastor de uma outra religião que eu nem conheço. Estou aqui cuidando de ovelha que nem minha é. Estou aqui no deserto apacentando as ovelhas do meu sogro. O que me chama a atenção aqui, a primeira coisa é o ministério de apacentar ovelhas. Porque ovelha é linda, não é, pessoal? Pastor no pasto, como é que é, né? Veja as fotos que nós temos nos gabinetes. Pastor bonito, um manto colorido, o vento batendo no cabelo, ele com um cajado na mão, as ovelhas tudo branquinha, reluzente assim, e ele com aquela cara assim de... mentira! Speed engano. Nada disso. Apacentar a ovelha, eu estou falando de ovelha no mundo real. Alguns já estão rindo, imaginando: não, irmão, não estou conectando ainda não. Ovelha mesmo, apacentar a ovelha é um trabalho duro, árduo, principalmente nessa região, no meio do deserto, de dia um calor que te arrebenta, de noite um frio que você não sabe o que faz. Sol, vento, poeira. Eu já tive com pastores dessa região do Oriente Médio. Eu via o pastor, quando eu cheguei perto, pense num homem maltratado. O tempo, o frio, o vento, a poeira, cara de sofrido. Parece alguns pastores que nós conhecemos. Eu vi aquelas ovelhinhas bonitinhas assim. De longe eu fui chegando mais perto, a senhora ficando mais suja, encardida. Pense numa caatinga. Meu irmão, pastor... eu vou te falar, viu? Cheiro ruim o tempo todo com as ovelhas. Eu não estou falando apenas do que fazem no chão. Estou falando do cheiro próprio que exalam. E a lã, aquela coisa linda, deliciosa, que a gente olha tudo branquinho, igual algodão. Photoshop. É igual algumas fotos, né? Outro dia eu vi um cartaz de um pastor, um pregador tremendo, que eu não o conhecia. Aí, quando me apresentaram, eu falei: rapaz, mas o que houve com você? Pense numa foto editada, bonita. Você estava um galã, rapaz. Isso acontece por aí em alguns Facebooks, né? Mas eu fui passar a mão na lã da ovelha e me deu asco, nojo. Depois eu queria lavar a mão. Pensa num negócio gosmento, pegajoso. Estava ali. Agora, imagine de onde esse cara saiu. Do cheiro do palácio de Faraó, dos perfumes da casa do rei do Egito, da comida deliciosa, dos abanadores, não sei se tem outro nome, se tiver eu não conheço, lá em Minas a gente dizia: que povo que nós paga para ficar banando. Dos abanadores profissionais, matadores de mosquito profissionais,
tudo pago ali, ele só, de uma hora para outra, ele está... sentindo catinga de ovelha no meio do deserto. Você consegue imaginar comigo quantas vezes você acha que Moisés encostou a mão no seu cajado e falou assim, aonde que eu fui amarrar minha égua? O que eu fui fazer da minha vida? Olha aonde que eu estou. Mas o que me chama a atenção é, ele levantou e ele foi fazer o que tinha que fazer. É para cuidar de ovelha? É. Não é minha não, é do meu sogro. Então vamos cuidar. É isso que minha vida me deu agora, eu vou continuar. Porque tem pessoas que desistem, e pastor, meu irmão, amado, líder, amigo, escute algo. Não desistir já é 50% do caminho da vitória de Deus na sua vida. Você não pode desistir. Deus ainda não terminou com você. Talvez essa mensagem venha como uma medicina necessária, porque esse é o momento de dor que você está passando. Escute, não desista. Deus não terminou de escrever ainda a história da sua vida. Se não for uma medicina necessária, é uma vacina. Porque o dia que você passar por uma luta, e não é se você passar, é quando você passar, porque todos nós passamos, entenda que Deus não terminou ainda com você. Ele levantou e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Ele seguiu. Versículo 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça de fogo no meio... em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés olhou aquilo e disse, que coisa tremenda, a sarça arde, a sarça queima, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus apareceu para ele aonde? No meio do deserto. Tem gente que diz, Deus, eu vou tirar umas férias no Havaí, porque eu estou precisando ouvir de Deus. Amém, férias no Havaí é bom, mas Deus vai encontrar com você aonde você estiver, no meio do seu deserto. E ali Deus aparece para Moisés e ele vê a chama. Agora, me permita fazer uma análise rapidamente. A sarça brilhava, fogo da sarça. Moisés olhou e falou assim, rapaz, que coisa linda. Ele viu. Está bonito demais da conta. Que sarça interessante. Não queima, né? Uau. E ele foi passando. E enquanto ele viu a sarça, ele admirou a sarça, ele viu que era bonito. Nada disso mudou a vida dele. Só mudou a vida dele quando ele disse, eu vou parar e eu vou ver esse negócio mais de perto. Muitos de nós, Deus está levantando sarças na nossa vida. Deus está nos dando alguns sentimentos, algumas revelações. Muitas vezes uma visão e nós ficamos só admirando a sarça. Olha, fizemos isso com o Mover Pentecostal há muitos anos. Olha, a sarça brilha, que legal, vamos criar uma cerca para proteger a sarça. Vamos criar o livro da doutrina de como a sarça tem que brilhar. Vamos ser os zeladores, vamos ser os cientistas que vão explicar por que a sarça brilha. Tudo isso é interessante, mas o principal é que Deus está usando aquilo, Deus está te chamando porque Ele quer falar algo com você. É relacionamento pessoal. Aprender sobre célula, meu irmão, é uma delícia e é uma gripe que eu peguei com a comunidade da graça, eu não parei, já tem 20 anos. Mas nós não podemos só ficar olhando a sarça, nós temos que descobrir o que Deus tem para mim no meio disso, de uma forma pessoal. No meio, às vezes nós vemos um pregador ministrando, falando que coisa linda, mas o que Deus está falando comigo? Um mover de Deus, que lindo, eu gosto de ir lá porque eu gosto de ver Deus mover. O que Deus está falando comigo no meio desse mover? E ele olhou para a sarça, ele chegou para a sarça, ele disse, olha, deixa eu prestar atenção, veja o versículo 4, e vendo o Senhor que ele se virara para lá e ver, bradou Deus no meio da sarça. Deus só vai falar conosco quando a gente parar para dar atenção naquilo que Ele quer, naquilo que Ele está nos despertando. E aí o Senhor começou a falar com ele, e disse-lhe o Senhor, Moisés, Moisés, eis-me aqui. E 5, e disse, não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Deixa eu te dizer algo. Eu não sei sobre o que você pensaria disso, mas Moisés nesse momento, terra santa para ele, podia ser qualquer coisa, mas aquele deserto que ele estava vivendo ali, no meio de caatinga de ovelha, no meio do frio, no meio das dores, no meio de um passado glorioso que ele perdeu, no meio de um momento que ele não sabia mais o que fazer, aquilo ali não parecia terra santa para ele. Terra santa, Senhor, não, peraí, Senhor, peraí, terra santa não.
Não, isso aqui não tem nada de santo aqui não, Senhor. Isso aqui tem caca de ovelha, perdão a minha linguagem, mas isso aqui tem cocô de ovelha. Isso aqui tem vento, tem frio, tem dor. Isso não é terra santa não, Deus. O que Deus falou para Moisés é: Moisés, a terra santa não é onde você está desfrutando do melhor. A terra santa é onde eu venho e me manifesto na sua vida. Seu ministério é terra santa. Sua família é terra santa. As dores que você está vivendo, as lutas que você está ultrapassando, é uma terra santa na sua vida. É aí que Deus vai falar com você. É aí que Deus vai manifestar na sua vida. E o que Deus começou a falar com Moisés, abreviando essa parte, foi: Moisés, eu vou te enviar. Você está pensando que você está no deserto esquecido. Você está pensando que isso não vai dar em nada. O que você não sabe é que eu estou trabalhando tudo isso para um momento, para um projeto perfeito que eu tenho na sua vida. Moisés, eu estou arquitetando, eu não desperdiço a sua experiência. Sabe por que você está 40 anos no deserto, Moisés? Porque eu vou te tirar daqui um dia, e você vai chegar para um povo e vai dizer assim: ei, vem comigo. E o povo vai dizer assim: para onde? Para o deserto. E o povo vai te perguntar: mas, pai, como é que a gente vai viver no deserto? Moisés vai poder bater no peito e dizer assim: chá comigo, que eu estudei na Universidade do Deserto, eu tenho PhD em deserto, vem comigo que de deserto eu entendo. Muitas das crises que você está vivendo hoje vai ser a área de maior êxito e crescimento no seu ministério, na sua vida pessoal, porque Deus vai usar isso para você liderar uma multidão que você vai tirar exatamente da onde você experimentou. Toca a pessoa do seu lado e diga assim para ele: Deus não desperdiça experiências. No versículo 6, Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Bom, aqui eu quero te apresentar o quadro desse líder nesse momento. Deus aparece para ele, é a primeira vez que ele vê essa manifestação. Ele tem medo de Deus. Mas sabe o que gerou ali? Essa manifestação de Deus gerou uma fome nele tão grande, gerou um desejo de conhecer mais esse Deus, que ele começou a mudar a vida dele, e ele começou a se envolver com esse Deus, ele vira amigo de Deus. Nesse primeiro momento ele tem medo, lá na frente Moisés não tem medo de falar mais nada para Deus. Tem coisa que Moisés falou para Deus, que às vezes eu leio e falo assim: gente, Moisés é doido de falar um negócio desse com Deus. Tem momentos que Moisés chega para Deus e diz: Senhor, o senhor esqueceu quem sou é? Se o senhor matar esse povo aqui, o senhor não está pensando na sua reputação não, é? Deixa eu lembrar o senhor o que vai acontecer. Acho que o senhor não esqueceu. Assim, tem alguns momentos que Moisés vai se intensificando com Deus, e no diálogo, no conhecimento, no relacionamento. Isso me desafia, meus irmãos, sabe por quê? Com o ser humano, quanto mais nós conhecemos, mais familiarizados nós ficamos. Mas com Deus, quanto mais conhecemos, não geram familiaridade, obrigado. Não geram uma familiaridade no nosso coração. Quanto mais conhecemos de Deus, mais sonhamos e mais desejamos conhecer desse Deus. É diferente do homem. E lá em Êxodo, no capítulo 33, vamos lá comigo rapidamente, que eu quero te mostrar essa segunda parte, porque a parte de Deus é não desperdiçar experiências. Diga comigo: Deus não desperdiça experiência. Agora, para que a sua experiência não seja desperdiçada, você precisa perseguir esse relacionamento com Deus. E a grande verdade, deixa eu dizer algo para vocês. A grande verdade é que nós líderes ficamos tão familiarizados com a igreja, com Deus, com o mover de Deus, com os nossos livros, com os nossos amigos, que muitas vezes a chama da intimidade com Deus, a sede de Deus vai diminuindo, meus irmãos. Eu já encontrei em alguns locais na minha vida que eu tive que parar tudo e me trancar e dizer: Deus, eu preciso de voltar a ouvir o Senhor, porque eu estou ouvindo todo mundo, eu estou lendo todo mundo, eu estou escutando de todo mundo, mas eu preciso escutar o Senhor. Ficamos tão familiares com Deus que a gente perde essa sede que Moisés nos mostra aqui em Êxodo 33. Eu vou ler na Bíblia The Message,
Tem algum problema teológico aí, eu ler da Bíblia The Message? Não, não tem nenhum? Então tá bom, só estou perguntando. Em Êxodo 33, no versículo 7 até o 10, essa primeira parte, olha, Moisés costumava armar a tenda fora do acampamento a certa distância dele, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Eterno se dirigia à tenda do encontro, todo mundo podia, quem quisesse consultar o Eterno ia à tenda do encontro, mas aqui fala como que era a experiência de Moisés. O culto de todo mundo era ir na tenda, olha o culto de Moisés. Era assim, quando Moisés ia para a tenda, todo o povo ficava observando. Os homens ficavam à entrada da sua tenda, olhando para Moisés até que ele entrasse na tenda do encontro. Assim que ele entrava, a coluna de nuvem descia sobre a tenda, ou sobre a entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, observava com atenção e se curvava para adorar. Cada homem que estivesse à entrada da sua tenda fazia isso, e o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. E diz que Josué estava ali, não ia embora de jeito nenhum, ficava observando, e Moisés ia embora e Josué ficava ali, continuando, porque Josué amava o líder, isso é importante, mas Josué amava a nuvem, a presença de Deus, e muitas vezes o líder ia e ele ficava ali, vendo, isso é só um, né, para a gente entender que é importante ensinar os nossos liderados a amar o líder, mas eles têm que amar mais a Deus do que amam a gente. O culto de Moisés era esse, Moisés entrava para orar. Eu não sei sobre você, mas para mim esse culto pentecostal já bastava. Eu vou entrar no meu quarto para orar. Senhor, a nuvem vem. Para te acordar mesmo. A nuvem vem. Anuviou tudo. E vem a voz. Marcelo, você vai fazer isso, fazer aquilo. Para mim, meu irmão, já dizia, sim, senhor. Já saía do quarto satisfeito da vida com a minha experiência com Deus. Mas Moisés, daquele primeiro momento de medo de Deus até aqui, ele já era um outro homem. Ele teve experiências, mais experiências, mais experiências, mais experiências, mas ele não estava satisfeito com as experiências, ele queria conhecer esse Deus mais e mais e mais e mais. Então Moisés viu a nuvem, ouviu a voz de Deus, face a face. No versículo 12, Moisés diz ao Eterno, tu me dizes, olha a conversa desse cara com Deus, hein? Escuta. Tu me dizes, conduz esse povo, mas não me deixa saber quem enviarás comigo. Ou seja, só fica me falando, faz isso, faz aquilo, mas não me revela direito o que o senhor vai fazer. Não é assim as coisas comigo. Entendeu, Deus? Nós precisamos endireitar aqui mais. Olha o que ele fala. Tu dizes, conheço você muito bem e você é especial para mim. Se eu sou assim tão especial, permita que eu tome conhecimento dos teus planos. A tradução que diz, me revela o teu propósito, eu quero entender tudo. Só que ele tinha tanta intimidade com Deus, e a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face como um amigo. Deus aqui já conhecia Moisés, eu imagino que Moisés foi chegando naquele nível, né, que Enoque chegou, né? Enoque tomava cafezinho com Deus todo dia, chegou um dia que Deus falou assim, Enoque, cansei de vir aqui tomar café com você, vamos embora lá para cima, vamos ficar lá de uma vez que a gente fica tomando café direto. Moisés só não foi porque ele tinha uma missão ali. Mas Moisés tinha um relacionamento com Deus que eles iam se aprofundando. Agora, olha a paciência de Deus com Moisés. Deus disse assim para Moisés. Moisés diz, assim eu continuarei sendo especial para ti. Não te esqueça que esse povo é tua responsabilidade. Moisés falando para Deus, não te esqueça, viu Deus? Estou te lembrando, porque vai que o senhor é um ancião de dia, o senhor começa a esquecer as coisas. Então eu vou te lembrar, ao nível que Moisés ia se aproximando. O Eterno respondeu, 14, minha presença irá com você, Moisés. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Ou seja, literalmente Deus olhou para Moisés e disse assim, Moisés, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção, filho, está comigo, está com Deus. Chá comigo, deixa que eu vou resolver, você não tem que se preocupar com isso.
Mas o Moisés estava insaciável. Ele conhecia Deus, ele falava face a face, ele via Deus, mas ele não se tornou familiarizado com Deus. Essa manifestação de Deus nas nuvens, nas vozes, nas respostas, nos milagres, no meio do deserto, gerou nele ainda mais e mais sede de Deus. Quando as nossas experiências com Deus não estão despertando sede para conhecer mais de Deus, estão despertando em nós, é uma arrogância que a gente se acha melhor do que os outros, porque experimentou alguma coisa que alguém não experimentou. Nós estamos tendo experiências com qualquer coisa, menos com Deus, querido. A experiência com Deus gera fome, sede de mais de Deus em nós. Você quer ver um homem que tem experiência com Deus? É um homem humilde, é um homem quebrantado, é um homem que ama o seu próximo. Experiências com Deus, não confunda carisma com experiência com Deus. Experiência com Deus nos leva a querer mais. Como é que eu sei que alguém está vivendo com Deus? Porque sempre que eu estou com ele, eu vejo ele com sede de Deus e querendo mais e mais de Deus. Essa pessoa está vivendo com Deus. Moisés não concordou, versículo 15. Moisés diz: Senhor, eu gosto dessa tradução, que ele diz: Senhor, se a tua presença não assumir a liderança aqui desse negócio é edição minha particular, se a tua presença não envolver a liderança aqui, não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. Para o ônibus que eu quero descer, Deus. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não organizar esse negócio todo, eu não quero ir. Eu vejo aqui em Moisés um entendimento tão claro, que o que estava provocando os milagres no deserto, o que estava provocando a experiência tremenda que eles estavam tendo com Deus, não era a capacitação de 40 anos de casa de Faraó que ele teve, não era a capacitação de deserto que ele teve. Moisés está dizendo: Deus, esse negócio aqui só está andando, só está acontecendo porque o Senhor é com a gente. Se o Senhor sair disso aqui, bagunça, o trem desanda. Querido, no nosso ministério, na nossa família, na nossa célula, o que faz a diferença é a presença de Deus. Nós podemos ter toda a teoria, e é importantíssima a teoria. Que bom que nós temos homens que se desdobram, como o pastor Ralph Neighbor, para nos dar toda a visão explicadinha, como dizemos em inglês, os nuts and bolts, ou seja, as porcas e os parafusos das coisas. Mas nós temos que pegar isso e levar para uma experiência pessoal com Deus. Senhor, eu não vou sair daqui não, porque se o Senhor não for comigo, com tudo que eu tenho, com toda a minha teologia, com tudo que eu entendo, com tudo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso o maior erro é quando nós queremos agradar os homens mais do que Deus, como pregou o pastor Antônio Carlos hoje. Quando nós queremos ter uma teologia que nós não ferimos o homem, mas ferimos a Deus. Ferimos ao Espírito Santo, enchemos a igreja de pessoas porque gostam do nosso carisma, de como nos apresentamos, mas esvaziamos a igreja da presença de Deus, porque Deus não quer compactuar com o que nós estamos fazendo, porque fomos vendidos. A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Moisés continua: de que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso? Comigo e com o teu povo. Quero saber, Senhor, viajarás conosco ou não? Olha, Deus me diz, o senhor vai ou não vai? Se o senhor não for, cancelei a viagem. Versículo 17, o Eterno respondeu: está bem, Moisés. Gente, Deus, fala sério. Olha essa paciência. Deus diz: está bem, Moisés, está bem. Será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Aí Deus vai ainda dar uma lustrada nele. Você é especial para mim. Deus o elogia, como diz o pastor Casalber, levanta ele. Se você, cara, eu amo você, eu conheço você pelo nome. Versículo 18, Moisés então disse: Senhor, imagina bem, eu fico imaginando, vamos trazer Moisés para os dias de hoje, nessa conversa. Deus fala: Moisés, cara, eu te conheço, eu vou fazer do jeitinho que você está pedindo, Moisés. Você é especial para mim, eu te amo, conheço teu nome. Senhor, espera só um pouquinho. Eu vou ligar a câmera para pegar esse momento, o senhor falando isso, porque isso vai dar uma projeção no meu ministério. Senhor, isso que o senhor falou aqui comigo no meu quarto, dá para o senhor usar outro pastor para falar comigo em público?
porque isso vai ser tão bom para mim, isso vai me projetar tanto, né? Moisés, eu estou contigo. Moisés, nos dias de hoje, já abriria a igreja do eu sou especial para Deus e Deus está comigo. Esse era o título do ministério dele. E diria, eu sou o cara, eu vou falar de vocês o que Deus falou. Em vez de ministrar para o povo, ele diria dele mesmo, Deus falou comigo que eu sou especial, eu sou o cara. Deus falou comigo que Ele está comigo, que Ele me conhece pelo nome. Você já ouviu a voz de Deus? Bem feito, eu já. Ele fala comigo direto. Então, por favor, você nem me chame de pastor, é Senhor pastor. Mas Moisés vai escutando aquele negócio de Deus. Ele não fica familiarizado. Eu não entendo como em congressos assim, eu encontrei há um tempo atrás com um amigo no congresso, falou assim, cara, eu estou por aqui de congresso. Eu disse, mas esse congresso está tão abençoado. Ele falou assim, cara, não aguento mais. Pois é, a presença de Deus caindo, ele está saturado da presença de Deus e está precisando tirar férias da presença de Deus. Está doente. E que ele não é diferente de mim, de você, nós podemos estar nessa mesma situação, onde Deus está falando, ministrando, e a gente tão cansado. E a gente não desfruta mais da presença de Deus, porque ficamos muito familiar. Moisés nos ensina, quanto mais familiar ele ficava, quanto mais Deus ia ministrando a ele, mais ele queria de Deus. E agora, olha a pergunta de Moisés para terminar. Vale parar, dar uma pausa assim, depois apertar de novo? Diz assim, versículo 18, Moisés então disse, por favor, permita-me que eu veja a sua glória. O que Moisés está pedindo é, eu quero ver a sua face, Senhor. O peso da tua glória, eu quero ver se o Senhor tem espinha. Eu estou ouvindo a sua voz, porque quando diz que Moisés falava face a face com Deus, não é que Moisés via o rosto de Deus, como um amigo fala com o outro por cima da cerca, Moisés escutava Deus, Moisés via a nuvem de Deus, mas Moisés fala assim, eu estou querendo ver o Senhor, deixa eu ver a sua cara, deixa eu ver com quem que o Senhor parece, deixa eu ver como é que é a sua sobrancelha, o seu cabelo, sabe? Deixa eu ver o Senhor, quero ver o seu dente. Aí Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, filho, vai dar não. Até agora eu estava assim, vou fazer do jeito que você quer. Tá bom, Moisés. Mas você pediu um trem difícil demais da conta, senhor. Não dá. Não vai dar não, Moisés. Vai dar não. Deixa eu te falar, Moisés. E o texto continua ele dizendo assim, olha, se alguém vê a minha cara, né? Deixa eu parafrasear por causa do tempo. Ele diz, se alguém vê a minha cara, Moisés, se alguém vê a minha glória, olhar no meu rosto, vai morrer. E eu preciso de você vivo por enquanto, filho. Então você não vai me ver não, vai dar não. Aguenta um pouquinho. Mas você não vai me ver não, mas nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, tem uma rocha ali fendida, você vai entrar no buraco dessa rocha, na fenda da rocha, que nós sabemos que é Cristo, né? Mas você vai entrar na fenda dessa rocha, e aí eu vou passar, eu vou pôr minha mão na frente, para você não ver. Eu vou passar só o meu vulto, Moisés, na sua frente. Aí, quando eu passar, eu vou virar descosta para você. Deus falou para ele. Eu vou virar de costa. E você vai ver a minha costa. As minhas costas. Pense numas costas maravilhosas. Foi o que Moisés viu, mano. Está aí, está na Bíblia. Ele passou e falou, você vai ver, eu vou passar e você vai me ver por detrás. Meu rosto você não vai ver. E Moisés tem essa experiência com Deus. E as experiências de Moisés vão se aprofundando. Moisés mergulha mais e mais em Deus. Agora tem duas coisas que se destacam do que eu quis trazer para vocês hoje, que é o seguinte, a primeira é que de foragido, assassino, corrido, a enviado de Deus, foi o trajeto que ele fez. Sabe por quê? Porque por pior que seja a situação que nós estamos, ainda que a gente tenha se colocado nela, Deus está nela com a gente. Ah, pastor, mas sabe, Marcelo, não foi não, foi Deus que me mandou, Marcelo, para o deserto. Glória a Deus, Deus vai fazer algo bom. Não, fui eu que entrei de oferecido. Eu me ofereci, eu me alistei para o deserto. Fiz burrice. Deus também está aí com você. E Deus vai te tirar daí, de um jeito ou de outro.
Ele não vai desperdiçar a experiência que você está vivendo. E nós queremos orar por você hoje, para que você se fortaleça, para que você avance, porque sua vida não vai terminar, e Deus tem projetos mais nobres para vocês, como tinha para Moisés, ainda que seja no meio do deserto. Você vai experimentar a nobreza de Deus na sua vida. A segunda coisa, Deus falou para Moisés, nós vimos aqui o relacionamento de Deus com Moisés, que é o seguinte: quanto mais você me busca, não se familiariza comigo não, perca esse sentimento. Eu estou tão familiar com Deus, sabe, que ultimamente eu não estou nem jejuando, não estou nem orando mais. Deus fala comigo assistindo o jogo do Galo, Deus fala comigo, sabe. Outro dia eu estava assistindo um filme na televisão, rock, da hora para outra, rock cai para a direita, cai para a esquerda, cai para um lado, cai para o outro, vem aquela musiquinha, ele levantou, aí Deus falou comigo, é assim que eu faço. Que bom que Deus usa filmes, usa tudo, Deus fala com a gente de qualquer maneira, mas nós precisamos de ter mais sede, buscar Deus de forma intensa. Como fazer isso com praticidade? Quebrantar, meu irmão, jejum, busca, oração, a piedade de buscar um quebrantamento genuíno, porque as nossas ideias são good ideas, mas não são necessariamente God ideas, são boas, mas não são necessariamente o projeto de Deus para a nossa vida. Feche os seus olhos onde você está. Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque no meio da nossa bagunça, por pior que seja, o Senhor está presente. Muito obrigado, Senhor, porque os desertos que nos lançaram nele, ou os desertos que o Senhor mesmo está nos levando para nos forjar, ou mesmo aquele que nós entramos de oferecidos, meu Deus, de burrice, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desperdiça as experiências. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor está usando todas as coisas e contribuindo para o nosso bem. Queria que você, aonde você está aqui, enquanto você vai abrindo seu coração para Deus nessa noite, Deus te trouxe aqui para te fazer crescer, expandir, e para isso Ele quer que você se alinhe com o projeto dEle na sua vida, mesmo no meio do que você está vivendo. Deus está nisso trabalhando, te forjando, te tirando lições para que você possa depois abençoar milhares de pessoas, abençoar outros, abençoar famílias que precisam da experiência que você está tendo, de conhecer Deus no meio dessa experiência. Para aqueles que nessa noite, essa palavra é uma medicina. Marcelo, no meio do meu deserto, eu preciso hoje entender que Deus não vai desperdiçar a minha experiência. Eu preciso disso na minha vida hoje de maneira tremenda. Eu queria que aonde você estivesse, onde você está, só fique de pé, nós vamos orar por você. Se essa palavra é para você hoje, como medicina, vai ficando de pé rápido, não perca tempo não, é para você, fica de pé. É medicina, é o momento do deserto, eu preciso entender que Deus está nisso, ficando de pé. Os irmãos que estão do lado daquele que está de pé, por favor, se levante e põe as mãos sobre ele e comece a orar por ele nesse momento. Ele precisa ser fortalecido. Vai, os irmãos que estão do lado, atrás, na frente, desses que ficaram de pé, estenda suas mãos sobre ele. Vamos começar a orar sobre eles. Levanta um clamor nessa noite sobre a vida do seu irmão, ele precisa disso. Deus não vai desperdiçar essa experiência. As moscas, o calor, o frio desse deserto, as lições desse momento vão ser lições que Deus vai usar para forjar você. Em nome de Jesus nós oramos hoje por fortalecimento na sua vida. Toda desistência nós repreendemos da sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele vai completá-la. Em nome de Jesus, receba ânimo para continuar. A terra que Deus te plantou é terra santa, é aí que Deus vai se manifestar na sua vida.
que Deus vai mostrar os milagres. Seja fortalecido nessa noite. Em nome de Jesus, seja fortalecido. Em nome de Jesus. Por amor a Deus, por amor àqueles que estão esperando um líder sair do deserto com uma experiência para abençoá-los, você não pode parar, você não pode desistir. Deus não desperdiça a sua experiência. Vem, Espírito Santo, fortaleça nossos irmãos nessa noite, fortaleça no Senhor, levanta-nos em um tempo novo, alinhe-nos com o teu projeto em nossa vida. Aleluia. Agora eu queria que você colocasse a mão no coração assim. Coloque as duas mãos no seu coração. Faça essa oração comigo. Diz assim: Senhor, quebra em minha vida essa familiaridade que tem causado uma frieza em mim. Renova hoje na minha vida a chama, a sede de conhecer o Senhor. Sopra essa cinza, meu Deus. Acende o seu fogo novamente em mim. Levante as tuas mãos ao Senhor. Começa a louvá-lo nessa noite. Peça a Ele, diga a Deus: coloque em mim aquela sede que tinha em Moisés. Aquele homem que começou evoluindo, Senhor, de um momento de medo, e chega nesse momento que é insaciável de conhecer o Senhor, que não se contenta apenas em pregar bem, em dirigir uma célula bem, em abrir o mar vermelho, em fazer água sair da rocha, maná cair do céu, não é o suficiente. Aquele homem que queria te conhecer, de ver a sua face, gera isso em nosso coração, Deus. Dá-nos sede, dá-nos fome de Deus.